Você me avisa, tá bom? Pronto, começou a gravação. Tá bom. Então, pessoal, eu sou a Mariane, né? Como muitos aqui já conhecem, eu me formei em biomedicina pela Universidade Federal de Alfenas e eu fiz também o meu mestrado lá em biociências aplicadas à saúde. E no meu mestrado eu trabalhei com câncer coloretal e bem voltado para essa parte de produtos naturais, compostos bioativos e como eles podem prevenir, né, o aparecimento do câncer coloretal, mas também voltado um pouco para a estratégia de terapia, né, não só a prevenção, mas também a terapia. E depois, do meu mestrado, eu acabei vindo para Ribeirão Preto, né, para cursar meu doutorado, e atualmente eu estou na USP, no Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina, e hoje eu não estou trabalhando mais com câncer coloretal, hoje o nosso laboratório, ele é voltado para tumores de sistema nervoso central em pediatria. Então, a gente tem bastante contato ali, né, com os pacientes, é uma pegada mais clínica, mas também tem a parte de bancada, e quem tiver interesse, né, alguma coisa, no final eu deixo o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, falar sobre estágio, essas coisas, podem ficar à vontade, tá? E, bom, vocês vão conhecer um pouquinho aí da minha área. Então, eu queria agradecer, né, primeiro a comissão organizadora por ter me chamado, é um privilégio estar aqui falando com vocês sobre ciência, e eu fico muito feliz, né, por estarem sempre lembrando, de mim. Espero A aí gente continuar. que agradece a sua participação. Ah, muito obrigada. Eu espero continuar aí contribuindo com vocês, né, ao longo do curso. Então, vamos falar um pouquinho sobre câncer coloretal. A Roberta deu uma boa introdução, né, sobre o câncer coloretal, mas por que a gente escolheu no mestrado esse tipo de câncer? Bom, primeiro porque ele é o terceiro tipo de câncer mais diagnosticado no mundo. E devido também, não só por conta dessa alta incidência, mas também por conta de diversos problemas, diversas adversidades relacionadas ao tratamento. Então, o câncer coloretal, geralmente, né, quando ele é diagnosticado através da colonoscopia, e nessa colonoscopia é retirada uma amostra, né, que é enviada para o laboratório, analisado em microscópio, é feita a análise desse tecido e a partir dessa biópsia é feito o diagnóstico, né, e o estadiamento desse tumor. E depois que é feito, né, o estadiamento, é diagnosticado tudo certinho, geralmente o tratamento ele vai se basear em cirurgia e quimioterapia. E quando a gente fala de quimioterapia, o quimioterápico que é mais utilizado para o câncer coloretal, como a Roberta mesmo disse, é o 5-fluoracil. Só que qual que é o grande problema desse quimioterápico para o câncer coloretal? A problemática encontra-se no fato de que apenas 10 a 15% dos tumores avançados vão responder ao tratamento com o quimioterápico. Então, ele tem uma eficácia bastante limitada. E como se não bastasse essa eficácia limitada, diversos outros efeitos, né, indesejáveis ao paciente estão relacionados a esse tratamento. Então, o que acontece? O quimioterápico, o 5-fluoracil, assim como vários outros, por exemplo, cisplatina, são quimioterápicos que eles não são específicos para a célula tumoral, eles não vão agir somente na célula tumoral. O problema é que eles agem em diversas outras células do nosso corpo que têm uma alta taxa de proliferação. Então, qualquer célula que tem, né, uma alta taxa de renovação no tecido, esse quimioterápico também vai atuar e vai levar à morte dessas células. Então, por exemplo, se não fosse no caso, por exemplo, pacientes que tratam com cisplatina, afeta
em grande quantidade, células do intestino, por exemplo, que estão ali numa alta taxa de renovação. Então, células hematopoéticas também. Então, por conta desse efeito não específico às células tumorais, que a gente vê diversos efeitos negativos, né, no paciente. Então, por exemplo, quando a gente vê que o paciente, ele perde o cabelo, ele tem uma anemia, né, tudo isso é por conta desses efeitos adversos, porque o quimioterápico, ele não afeta somente as células tumorais, mas as células saudáveis também. Então, isso é um grande problema, né, no tratamento do câncer hoje em dia. E uma outra questão do câncer coloretal, que é bem, né, dificultosa, é que a maioria desses tumores, eles são diagnosticados quando eles estão em estágios avançados. Se vocês lembrarem a epidemiologia que a Roberta trouxe dos pacientes dela, ela disse que a maioria já estavam, né, se não todos, se não me engano, estavam em estágios avançados quando foram diagnosticados. Então, isso é um problema enorme no câncer coloretal. Então, o que acontece? Quando o paciente, ele faz a colonoscopia e faz a biópsia, aquele tumor que está ali naquele momento, ele pode ter sido decorrente de 10 anos atrás. Então, ele já vai estar num estágio, né, que ele vai estar com uma aberração genômica tão grande, com uma quimiorresistência tão grande, que isso vai interferir no tratamento. Então, dada toda essa adversidade, todo esse problema relacionado, né, ao tratamento do câncer, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é a IARC, ela disse em 2014 que o combate ao câncer é uma guerra que não pode ser vencida apenas com tratamento. Então, o que ela quer dizer com isso? Que é necessário que nós nos voltemos para outras estratégias para combater o câncer, como, por exemplo, a prevenção, né? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente prevenir o câncer do que a gente tratar ele. Então, quando a gente fala de prevenção do câncer, surge um conceito que é a quimioprevenção. Então, o que seria a quimioprevenção? Seria você prevenir o câncer com, como o próprio nome já diz, agentes químicos, né? Então, essa quimioprevenção, ela pode se dar a nível primário, secundário ou terciário. O que significa isso? É para cada grupo de pessoas que essa quimioprevenção ela vai se encaixar. Então, para a quimioprevenção primária, seria para aquele grupo de pacientes, de pessoas saudáveis. Então, por exemplo, seria um estilo de vida adequado, né, para você evitar que futuramente você tenha um tumor, por exemplo. A quimioprevenção secundária, ela já se volta para pacientes que têm um risco aumentado para desenvolver a doença. Por exemplo, no que tange o câncer, pacientes que têm uma lesão pré-neoplásica, né, uma lesão iniciada que futuramente poderia, né, virar um tumor mesmo. Então, por exemplo, você vai na dermatologista e você vê uma pinta que é suspeita, ela faz análise e fala, essa pode ser o começo de uma lesão maligna e seria interessante a gente remover. Então, ao remover, você está agindo a nível secundário, você está removendo uma lesão que ela é pré-neoplásica, né, e poderia transformar em algo pior. E a gente tem também a prevenção a nível terciário, né, que já são os pacientes que já possuem a doença, e aí a gente vai evitar com que essa doença piore, né, com que tenha metástase, ou, por exemplo, que ele já teve a doença, tratou, a gente vai evitar que esse tumor recidive, né, que esse tumor volte. Então, a prevenção, ela trabalha em todos esses níveis, porque, mais uma vez, eu digo, é mais perspicaz a gente tratar o câncer, né, perdão, essa frase aqui, ela tá errada. Tá errada essa frase, é o contrário. É mais perspicaz a gente evitar, né, que o câncer ocorra do que a gente tratar ele, porque você tratar ele vai estar já num nível, né, muito avançado,
tanto em questões genômicas, epigenéticas, né? Então, é algo muito mais complexo. E aí, a comunidade científica, ela tem voltado bastante para o efeito dos compostos naturais para prevenção, tanto a nível primário, secundário, quanto terciário, né? Então, a Carolina, né, ela vai falar na próxima palestra mais sobre outros compostos naturais, mas aqui nessa aula eu trouxe para vocês mais sobre o resveratrol e a curcumina, que foi o que a gente fez, né, nessa pesquisa. E o resveratrol, ele é uma molécula, né, ele é um polifenol, que é encontrado na uva e no vinho tinto, e a curcumina ela é encontrada no rizoma da cúrcuma longa, né, que é o açafrão da terra. E essas duas substâncias, elas têm mostrado bastante potencial em diversas doenças, né, desde doenças cardiovasculares, neuroproteção, alergias, né, então, assim, até doenças, né, com caráter psicológico, né, depressão, eu já vi algo também na literatura. Então, o pessoal tem explorado muito o efeito dessas moléculas, e aí a gente se perguntou, já que tem tanta coisa na literatura, será que essas duas teriam um efeito legal no câncer coloretal para a gente evitar que ele ocorra? Então, essa era a nossa pergunta de pesquisa. Só que tinha um problema, né? Que essas duas moléculas, elas apresentam uma baixa biodisponibilidade. O que seria uma baixa biodisponibilidade? Eu não sei se vocês já tiveram farmacologia, mas a biodisponibilidade seria, de uma forma bem simplificada, a quantidade de molécula que a gente teria lá no local de ação para exercer o seu efeito na célula. Então, por exemplo, uma baixa biodisponibilidade significa que desde o momento que eu vou ingerir essa substância, esse fármaco, esse remédio, ele vai passar por todo o metabolismo hepático de primeira passagem, vai passar pelo intestino. Então, uma parte desse fármaco ele vai se perdendo no metabolismo, e ao momento que ele chega, cai na circulação sanguínea e vai lá no local de ação para ele exercer o efeito no receptor da célula, tem uma quantidade muito pouca para exercer o efeito. Então, precisaria de muito mais moléculas para a gente ter o efeito que a gente desejaria. Isso significa, de uma forma simplificada, o que seria uma baixa biodisponibilidade. E a literatura tem mostrado para a gente que o resveratrol e a curcumina, devido à sua estrutura química mesmo, ela tem esse problema de baixa biodisponibilidade. Então, assim, é pouco provável que, se nós ingerirmos esses alimentos, né, de forma de via oral, diariamente, seria pouco provável que a gente encontrasse os efeitos biológicos que a gente vê, por exemplo, em pesquisas envolvendo células, né, por conta mesmo do metabolismo, né, hepático, principalmente. Então, a gente tinha esse problema, mas a gente queria ainda saber se o resveratrol e a curcumina teriam algum efeito, né, no câncer coloretal. Aí que veio a luz para a gente. Um grupo de pesquisadores lá da Federal de Alfenas, liderado, né, pelo professor Cláudio Viegas, ele é um químico, né, ele publicou um artigo numa revista show, que é a Toxicology in Vitro, é uma revista, assim, que é referência na área da toxicologia, né, e da química, e ele publicou a síntese de uma nova molécula, de um híbrido. O que seria o híbrido? Ele pegou a molécula do resveratrol, que veio da uva, e a molécula da curcumina, que vem do açafrão da terra. Ele modificou a estrutura dessas moléculas de forma que, quando a gente tivesse elas, né, no local de ação, aumentasse a sua biodisponibilidade. Então, ele fez essa alteração na estrutura química e pegou a molécula de resveratrol, pegou a molécula de curcumina e juntou numa molécula só. E aí, virou um híbrido, né? Que ele denominou, né, o pessoal, né, toda
todos os pesquisadores, eles denominaram como PQM162, que nada mais é do que um híbrido de resveratrol e curcumina. Eles sintetizaram isso lá na Federal de Alfenas e publicaram esse artigo, né, demonstrando toda a síntese, não só esse híbrido, mas eles sintetizaram várias outras moléculas, ligando, né, substâncias naturais diferentes, tem até com uma molécula da pimenta, acho que a Carolina vai trazer algo relacionado, se não me engano, não tenho certeza, mas muito interessante, esse aqui é o artigo, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí a gente fez uma colaboração com esse professor, e ele gentilmente doou esse híbrido para a gente, e a gente foi avaliar ele em câncer coloretal. E aí, graças, né, a gente publicou esse artigo, então eu vou trazer um pouquinho do que a gente encontrou com esse híbrido, que a gente publicou em outubro de 2023, e para quem quiser dar uma olhada, foi publicado na Journal of Pharmacy and Pharmacology. Bom, então, como que a gente fez para verificar o efeito dessa molécula híbrida em animais? Primeiramente, a gente trabalhou com ratos, né, Wistar, e trabalhamos com um modelo de carcinogênese química, ou seja, nós induzíamos o câncer através de um químico. Esse químico, ele é denominado dimetilhidrazina, que a gente vai chamar aqui de DMH para facilitar. Então, a gente administrava por via subcutânea aqui nos ratinhos, numa dose específica, e ao longo de algumas semanas a gente começava a ver o aparecimento de lesões pré-neoplásicas. Se eu deixasse por mais tempo esse animal vivendo, essa lesão iria crescer ao ponto de chegar e a gente ter um tumor mesmo, um câncer, né, avançado. Mas como a gente estava muito preocupada em trabalhar com a prevenção, né, porque é mais fácil a gente prevenir do que remediar, né, que é uma frase muito comum que a gente escuta, a gente quis trabalhar com lesões pré-neoplásicas, né, como se a gente estivesse ali na quimioprevenção secundária, certo? Evitar que isso piore num estágio, né, mais avançado. Então, a gente injetava esses químicos, esse carcinógeno nos ratinhos, e a gente tratava, né, o animal por via oral, como se fosse, né, simulando a ingestão de uma cápsula. Então, a gente dava por gavagem o híbrido, né? E esse híbrido ele era diluído em água e a gente administrava todo dia nesses ratinhos. Só que a gente fez diferentes estratégias de tratamento. Então, a gente fez a estratégia de pré-tratamento, que seria como se a gente estivesse simulando um estilo de vida saudável. Por exemplo, a gente pegava o híbrido e dava todo dia para os animais, né, via oral, e só depois a gente induzia o câncer, né, o carcinógeno nos animais. Então, era assim, será que eu tomando essa cápsula todo dia na minha vida, será que eu vou prevenir um dia o desenvolver o câncer, se eu me expor a algum fator de risco? Então, essa era a intenção do pré-tratamento. Já no tratamento simultâneo, a ideia era, à medida que eu tomo a cápsula, eu estou me expondo ao risco. Então, seria algo ali que geralmente é o que acontece, né, no dia a dia. A gente está expostas a riscos o tempo todo. Para o melanoma, por exemplo, a gente está exposto à radiação ultravioleta o tempo todo. Então, será que se eu estou tomando uma cápsula, eu estou me prevenindo? É a ideia do protetor solar, né? A gente está passando protetor solar todo dia, mas também a gente está se expondo à radiação. Essa seria a ideia do tratamento simultâneo. E depois, o pós-tratamento, que seria a ideia de uma terapia mesmo, né? Uma quimioterapia. Então, primeiro a gente induz a lesão pré-neoplásica no animal e só depois a gente dá a cápsula com o híbrido, para ver se essa cápsula vai curar essa lesão, né? Então, o que a gente fez? A gente fez esses 3 tipos de tratamento por 6 semanas.
por 6 semanas a gente ia lá e fazia isso. Na 7ª semana, a gente fez a eutanásia desses ratinhos, a gente retirou o intestino inteiro, rato por rato. Cortamos esse intestino longitudinalmente, então a gente foi abrindo todo o intestino assim, e aí a gente tinha o intestino aberto, colocamos ele numa placa de isopor e esticamos mesmo esse intestino, vinhamos com alfinetes e prendíamos esse intestino nessa placa, de forma que ele ficasse bem aberto assim. Para quê? Para que a gente pudesse posteriormente corar esse intestino com azul de metileno, que é um corante, e possibilitar que a gente enxergasse, né, a gente visualizasse as células que tem nesse intestino. Então, era como se fosse simulando a biópsia, né, que acontece no paciente. A gente vai analisar, no caso, a gente analisava o intestino todo. No paciente é retirado um pedacinho, né? Então, a gente analisava, né, por microscopia, e o que a gente via? Bom, no intestino, a gente tem aqui as criptas intestinais, aqui em amarelo que eu circulei para vocês. O que são essas criptas? São glândulas que tem no intestino, tá vendo? Elas vão até o fundo mesmo, ó. Ela é um ducto. E essas glândulas, elas secretam enzimas importantes ali para digestão, né? Então, o que a gente via no microscópio? A gente via essas criptas aqui, ó, pequenininho, essas bolinhas, são as criptas. E aqui mais claro é porque é o lúmen, é esse buraco mesmo da cripta lá para dentro do tecido. Então, vocês podem ver várias criptas aqui redondo, mas o que vocês veem de diferente nessa imagem? Uma cripta enorme, enorme, aumentada. Isso aqui é decorrente do quê? É sugestivo para a gente de que houve muita proliferação celular ali e ela aumentou de tamanho. E isso é uma característica do câncer, né? A gente tem uma proliferação ali desenfreada. Começa dessa forma. Então, foi o que aconteceu. Essa cripta, ela proliferou, aumentou ali de tamanho e a gente conseguia contabilizar essas criptas. E como ela é diferente das demais, a gente denomina como cripta aberrante. Então, essa cripta aberrante, à medida que ela vai proliferando, ela vai se multiplicando. Então, a gente pode ter um foco com uma cripta, com 2 criptas, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Quanto mais avançado for o câncer, maior, né, maior a quantidade de criptas dentro desse foco, desse grupo, entende? Então, como a gente estava trabalhando com lesões mais recentes, a gente geralmente via aqui, ó, de 1 a 3 criptas. Mas, por exemplo, teve estudos ali no laboratório depois que eles queriam investigar tumores mais avançados, lesões mais avançadas. Então, eles viam até 7 criptas dentro aqui, né? Então, esse estudo era bem voltado para a prevenção mesmo. E aí, a gente contabilizava, né? Quantas criptas a gente tinha ao longo de todo o intestino do rato. E aqui é o primeiro resultado que eu trago para vocês, decorrente de cada uma das estratégias de tratamento. Então, do pré, do simultâneo e do pós-tratamento. No pré-tratamento, que é aquele negócio, aquela ideia de tipo, vamos tomar a cápsula para ver se previne e depois aparecer, infelizmente, a gente não viu nenhum efeito nesse modelo. Mas isso é um estilo de vida, isso está muito, esse tipo de estratégia está muito relacionado com estilo de vida, e estilo de vida pede por cronicidade, por regularidade, por você manter. Então, por exemplo, não adianta nada você comer bem por uma semana e achar que isso vai resolver seus problemas. Aqui a gente tratou os animais só por 6 semanas. Talvez teria que ser algo, por exemplo, ao longo da vida. Então a gente não sabe, são novas questões que vieram surgindo na nossa cabeça à medida que os resultados vieram. Então a gente não encontrou nada no pré-tratamento, mas no tratamento simultâneo, que era aquela questão do protetor solar que eu dei a analogia para vocês.
a gente viu o efeito, mas a gente viu o efeito em uma dose específica, que é a dose de 1. Depois que a gente aumentava a dose do animal de 2 miligramas por quilo de peso, a gente deixava de ver efeito. E aí, talvez isso, né, isso explica que os produtos naturais, eles têm esse comportamento diferente, que a gente fala que é um comportamento não linear, é um comportamento diferente, de, às vezes, numa baixa dose funcionar, numa dose muito alta não funcionar. Então, é muito interessante e precisa de mais pesquisas para tentar responder essa questão. Mas olha só que interessante, no pós-tratamento, que seria a ideia de terapia, a gente viu uma diminuição na dose de 1 e mais intensamente na dose de 2. Quando a gente aumentava a dose, a gente aumentava o efeito, bem dose-resposta mesmo. E aí, já que a gente viu, legal, o híbrido ele está diminuindo as lesões pré-neoplásicas. Tá, mas o que será que pode estar relacionado a esse efeito? Por que que o híbrido faz isso? Que vias celulares ele atua? E aí a gente foi investigar, então a gente fez um RT-PCR, para a gente ver a expressão, né, dos genes, e a gente viu que esse híbrido, ele atuava na enzima COX-2, que é uma enzima muito importante relacionada a processos inflamatórios. Então, quando a gente tem uma resposta inflamatória no corpo, essa enzima aumenta. Então, olha só, aqui, CN é controle negativo, seria os animais que não receberam nada, não receberam híbrido, não receberam carcinógeno, só um animal, assim, de fora do grupo, para a gente ver como seria o padrão numa pessoa normal. Então, essa é a expressão de COX-2 num animal normal. Quando a gente induzia o câncer, olha só como aumentava a expressão dessa enzima relacionada à inflamação. Mas a gente dava o híbrido, que é essa parte do gráfico aqui, diminuía consideravelmente, quase voltava ao normal dos animais que são, né, normais, entre aspas. Então, diminuía cerca de 50% a 60% da expressão do gene COX-2, que está relacionado à inflamação. E o mesmo a gente viu para o TNF-alfa, que o TNF-alfa é uma citocina, né, que as células elas secretam ali quando também está acontecendo uma inflamação. E aqui a gente viu uma diminuição de 89% a 99% da expressão do gene, né, que codifica a proteína TNF-alfa. E isso é muito interessante, porque tem um artigo que ele foi publicado na revista Cell, que para quem estuda câncer, esse artigo ele tem que ser destrinchado. Todo mundo que vai para a área do câncer tem que ler esse artigo, que é um artigo que foi escrito por Hannah e Weinberg, que eles escreveram as marcas registradas do câncer. Então, eles é como se eles falassem assim, quais são todas as características, né, de uma célula tumoral que definem ela como uma célula tumoral. E uma dessas características, né, é a inflamação promotora de tumor. O que isso significa? Que 25% de todos os cânceres, eles podem ser causados pela inflamação crônica. Então, se eu tenho um híbrido, uma molécula que ela diminui expressão de 2 genes relacionados à inflamação, e a inflamação ela está muito relacionada à promoção do câncer, isso é muito interessante. Depois a gente se perguntou, será que essa molécula também tem efeito antioxidante? Então a gente foi avaliar, olha só, o NRF2, ele é um gene que também, né, está relacionado, né, com vias que vão proteger o DNA de espécies reativas, ou seja, ele age em vias antioxidantes, tá? Então, aqui, quando a gente induz o câncer nos animais, olha só como que diminui a expressão desse gene, NRF2, em relação a um animal, né, normal. Então, diminui muito. Mas quando a gente dá o híbrido para esses animais, olha como que volta. Olha como que ele sobe de novo. Então, subiu quase cerca de 3 vezes
o valor, né, do nível de RNA mensageiro desse gene em relação aos animais que tinham, né, as lesões que receberam carcinógeno. E aí, essas três vias estão muito relacionadas com câncer. Por quê? Porque o estresse oxidativo, ele ocorre naturalmente nas nossas células, né, num nível basal, diante das diversas reações metabólicas, químicas que acontecem ali no interior das nossas células. Vai gerar certas espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, só que no nível basal isso é ok, o corpo, ele consegue controlar, né, ele tem uma balança ali que vai controlar isso. O problema é quando a gente está exposto a agentes, né, estressores do ambiente, químicos, físicos, né, por exemplo, radiação ou até mesmo carcinógenos químicos, que vão estar aumentando esse estresse oxidativo nas nossas células. E aí, quando isso aumenta, essas espécies reativas, elas vão estar danificando diretamente as macromoléculas, como proteínas, lipídios, inclusive o nosso DNA. E ao danificar o DNA, vai gerar mutações, e mutações levam ao câncer. Então, o estresse oxidativo, ele está diretamente relacionado à promoção, né, à iniciação do câncer. Ao mesmo tempo, o estresse oxidativo gera uma resposta inflamatória ali naquele local, naquele tecido. E, ao mesmo tempo, a inflamação, ela também piora o câncer, ela leva ao estado de promoção do câncer, ela faz com que o câncer entre em um estágio mais avançado. Então, essas três vias, elas estão diretamente relacionadas. E a gente viu que essa molécula, ela atua tanto no estresse oxidativo quanto na inflamação. E por isso a gente viu uma diminuição no número de lesões pré-neoplásicas no intestino desses ratos. Aqui eu trouxe para vocês só uma imagem das proteínas, né, da análise de proteína. Isso aqui é um ensaio que chama imunohistoquímica. Então, a gente foi ver como que era, porque a gente avaliou lá atrás a PCR, então a gente viu a expressão do gene. Só que da expressão do gene até a tradução da proteína, muita coisa pode acontecer. Então, a gente tem que verificar que a proteína também está tendo alteração ali. Então, aqui eu trouxe para vocês verem como que é. Isso aqui é uma cripta. Igual eu mostrei para vocês lá atrás, né? Aquela entrada no tecido, assim, é isso aqui, ó. Aqui é o lúmen do tecido, é a parte de fora do intestino. E aqui entra, né? É aquela parte que cava para dentro do tecido, né? Que era aquela cavidade mesmo. Então, isso aqui é a cripta. Quando a gente via lá no microscópio azul, eu via isso aqui, ó, é um corte disso daqui. Por isso que ficava uma bolinha redonda. E aqui a gente fez um outro tipo de corte para conseguir visualizar ela inteira. Então, aqui é um animal saudável, tá? E aqui é avaliando a expressão da enzima que leva à inflamação. Olha só, em marrom é quando está mostrando a proteína, né, aquela COX-2, presente no tecido. Olha o animal que ele tem o câncer, só o câncer, o tanto de proteína em marrom que aparece nessa cripta, ao contrário do animal saudável. E quando a gente administra o híbrido, olha só como diminui o número de marcação dessa COX-2. Então, a gente confirmou na imunohistoquímica, né, o que a gente viu lá na PCR, por isso é sempre importante, a gente vai ver a expressão do gene, mas a gente também tem que ver a expressão da proteína, porque não necessariamente o RNA mensageiro vai ser traduzido, né, em proteína, tem um processo pós, né, transcricional ali que pode estar influenciando. Isso o pessoal que teve biologia molecular vai saber falar melhor que eu. Então, a gente fez análise também de outras proteínas, como a beta-catenina e o PCNA, que são proteínas que estão relacionadas à proliferação da célula. Então, aqui, o animal saudável, ó, a gente tem um pouco de expressão dessa proteína, olha só, do PCNA
e da beta-catenina. Por quê? Porque o intestino, naturalmente, ele tem uma taxa de renovação celular. Isso é normal. O problema é quando a gente tem uma mutação nesse gene que estimula essa beta-catenina, né, aumentar, e essa beta-catenina age lá no núcleo celular e estimula a proliferação celular, porque esse é o trabalho dela, atuar em vias que levem à proliferação celular. Então, olha só, o animal com câncer, ele tem muito mais que um animal saudável. Olha aqui, nesse aqui também. Mas quando a gente administra o híbrido, ele cai significativamente, caiu 76% e 55% a expressão dessa proteína. Então, a gente viu que o híbrido, ele diminui a proliferação celular também, e por isso diminui a quantidade de lesões pré-neoplásicas, porque dá uma freada ali naquela proliferação. E a literatura mostra também que o PCNA e a beta-catenina, elas estão relacionadas com um prognóstico ruim, né? Então, assim, pacientes que têm uma alta expressão de PCNA e beta-catenina, eles viram que geralmente eles vivem menos tempo, eles respondem mal à químio e à radioterapia, e também eles têm recidiva. Então, às vezes, o tratamento cura, mas volta ao tumor. E geralmente são pacientes com alta expressão dessas proteínas a nível sérico. E também está relacionada à radioresistência. O que seria isso? O tumor, as células daquele tumor, eles são resistentes ao tratamento com radioterapia. Então, mostra que o PCNA e beta-catenina são importantes marcadores para o câncer coloretal também. Então, o que a gente pode concluir dessa pesquisa? A gente pode concluir que esse híbrido PQM162, ele atuou, né, tanto no tratamento simultâneo, a gente viu esse efeito só numa dose específica, e a gente viu, mais interessantemente, no pós-tratamento, como se fosse uma estratégia de terapia mesmo, né? E aí, à medida que a gente aumenta a dose, aumentava o efeito encontrado. E como que esse híbrido funciona? Então, ele funciona diminuindo a proliferação das células ali no intestino, aumentando a atividade antioxidante, combatendo radicais livres e diminuindo a inflamação também. E com isso a gente viu um potencial, né, efeito preventivo contra o câncer coloretal em ratos. E eu gostaria, né, de agradecer a minha equipe, porque sem eles nada disso teria sido possível. Eu gosto sempre de falar que ninguém faz pesquisa sozinho, né? É sempre importante a gente ter pessoas profissionais, uma equipe qualificada com a gente para discutir resultado, para trazer novas ideias. Então, a pesquisa é sobre isso, né? Não tem o meu, é tudo nosso. Então, esse é o pessoal aí do meu laboratório que eu tenho um carinho imenso por eles. Vou falar um pouquinho de cada um. Essa aqui é a Poliana, ela foi a minha orientadora, né, do mestrado, ela me orientou no TCC também. Então, ela que me abraçou aí nessa parte, uma pessoa maravilhosa, ela também foi orientadora da Roberta. Profissional incrível, eu sou até suspeita para falar sobre ela. Esse aqui é o professor Maurício. O Maurício, ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado no Hospital das Clínicas, que é exatamente o laboratório que eu estou hoje, de oncologia molecular pediátrica. O orientador dele, né, o co-orientador dele, hoje é meu orientador, e ele me orientou, ele era o chefe do laboratório lá em Alfenas, e ele me orientou no TCC, e esteve por perto ali sempre comigo no mestrado, e, né, infelizmente, mas felizmente também, hoje eu saí desse laboratório, mas eu carreguei muita coisa comigo, e hoje eu estou aqui, né, na USP Ribeirão, fazendo doutorado, não com eles, porque, né, o caminho da vida, infelizmente, né, traça outras rotas, mas eu carreguei muita coisa, eu aprendi a pipetar nesse laboratório, para vocês terem noção, né, desde pipetar uma água, foi ali que eu aprendi tudo. Então, essa daqui é a Alexia, ela foi a minha aluna de iniciação científica.
pessoa que estava ali comigo sempre, desde as crises de choro até a ansiedade, felicidade. Ela foi uma grande parceira, né? A Rafaela, ela me ajudou muito no biotério, ela tinha um dom muito grande para lidar com o animal, ela, né, me ajudou, foi aluna de iniciação científica também. Aqui sou eu analisando as criptas, não sei se vocês conseguem ver, mas a cripta cheia de proteína, olha aqui, tudo marronzinho marcado, ó. Esse animal estava bem triste, tadinho. Essa daqui é a Carol, ela foi aluna de mestrado da Poliana, ela trabalhou com vitamina D e probióticos num modelo bem parecido com o meu também, publicou recentemente um artigo muito interessante. O Dan e o João, eles foram alunos do Maurício de mestrado. Essa é a técnica Leilane, uma pessoa maravilhosa que coordena o laboratório. A Bruna e a Laís, alunas de iniciação científica. Aqui é uma foto da gente trabalhando, né, a nossa rotina analisando o cólon. E esse aqui é o Alan, que a Roberta tanto fala para vocês, que hoje é meu noivo, digamos assim, não é esposo ainda, mas ele começou a fazer o trabalho dele também lá no laboratório. Ele trabalhava com glioblastoma, que é o tumor que hoje eu trabalho no HC, e hoje ele está fazendo residência no HC em oncologia de adultos, né? Eu estou na pediátrica, mas ele está no adulto. E começou tudo lá em Alfenas, então esse é o pessoal por trás desse trabalho incrível, e eu queria agradecer vocês por terem me chamado. Qualquer dúvida, né, que quiserem entrar em contato, podem me mandar um e-mail, né, o @usp.br. Obrigada, gente. Mariana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua palestra, foi muito boa, muito interessante. Eu que agradeço. Pessoal, ninguém tem nenhuma dúvida? Queira perguntar alguma coisa para a Mariane? Achei muito interessante, Mari, você ter trago essa galera toda aí apresentando para a gente. É importante a gente lembrar de quem fez parte, né, do nosso processo. Que realmente não é fácil seguir a carreira acadêmica. Alguém aqui tem vontade de fazer mestrado? Eu tenho. Nossa, se já é difícil na iniciação científica, imagina no mestrado. Realmente. Eu estou ajudando uns meninos da Unesp que estão no mestrado, nossa, é uma correria. Tem vezes que eles ficam, 12, 10 horas no laboratório, e aí perde a amostra, é muito difícil. Exato. Mas todo mundo ajuda todo mundo. Isso é muito importante. É a primeira coisa que eu acho que vocês têm que prestar atenção quando vocês entram no laboratório, sabe? É um conselho que eu dou para vocês. Vocês verem se realmente é uma equipe, porque ciência não se faz sozinho. Guardem isso do fundo do coração. Ciência não se faz sozinho. E pulem fora de locais que é tudo, não, esse é meu, esse é meu, esse é meu, sabe? É importante ter pessoas ao longo dessa caminhada. Sim, tem bastante alunos do primeiro período de nutrição aqui, Mari. Aí eu queria que você também falasse para eles um pouco assim do que eles podem aproveitar da graduação, do suporte também. Mesmo que você não é da UENG, mas tipo assim, do início da graduação, que às vezes é muito difícil, muita coisa para conhecer também, mas é bem legal o seu trabalho. Se você puder falar. Você fala... Como assim? Poderia ser mais específico? Acho que eu não entendi muito bem. Como que eu poderia ajudar nesse quesito? Em questão de pesquisa mesmo, quem sim. quer seguir a carreira. Uhum. Bom, eu acho que a primeira dica que eu dou é procurem um professor que vocês gostem da área e peçam para acompanhar um pós-graduando. Por exemplo, chega lá foi o que eu fiz com o Maurício. Eu estava no terceiro período da biomedicina, e eu sempre fui apaixonada por genética, desde o ensino médio, e eu pus na minha cabeça que eu queria genética. E acaba que câncer está relacionado com genética, não tem como. E aí, durante a aula do professor Maurício, eu falei, professor, eu posso acompanhar algum aluno de pós-graduação, de mestrado e doutorado, do seu laboratório, para ver como que faz, né, como que é a pesquisa nessa área.
E aí ele me chamou, eu comecei a acompanhar e comecei a ter uma noção da realidade. Aí eu vi que, bom, não necessariamente o professor que trabalha com genética, eu vou estar vendo cromossomos, eu vou estar vendo, né, DNA, é uma coisa, as pesquisas, né, elas são mais aplicadas à clínica do que à área básica. Então, assim, primeiro tentem ver se vocês vão gostar da rotina, porque pode ser que vocês se decepcionem, mas também pode ser que vocês amem, que foi o meu caso. Então, o conselho que eu dou é esse. Se vocês gostam da pesquisa, procurem, então, um professor, peçam para acompanhar. E assim, gente, tem que ter resiliência, sabe? Eu mostrei esses resultados para vocês, mas deu errado inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O meu doutorado, são 4 anos de doutorado, eu estou há 2 anos sem resultado, porque dá errado. Tenho resultados, claro, mas assim, muita parte dá errado. E vai dar errado, essa é a pesquisa. E quando você acha que você está indo para um caminho, vai surgir outra pergunta e você fala, não, não é isso, então eu vou ter que ir para esse caminho, e aí é pesquisa. Então, tenham isso na mente que se, o meu orientador hoje ele fala que se não deu certo é porque ainda não está no final. É isso. É isso aí, muito obrigado, Mari. Provavelmente você não sabe, mas os meninos estão cansados de me ouvir falar a mesma coisa, porque quando a nossa gestão assumiu, uma das principais propostas era divulgar esse trabalho de pesquisa, que eu acho que é uma área que tem muitas oportunidades, que não é tão explorada assim, principalmente na nossa universidade, mas que tem oportunidade, tem iniciação científica. Então, direto eu vou na sala dos meninos do primeiro, eu falo para eles procurar o professor, pedir estágio, sabe, não ter vergonha de vivenciar e já adquirir a experiência dentro da faculdade mesmo. Sim, com certeza, porque aí você vê o que você gosta ou não e não perde tempo no mestrado. Porque imagina, depois você pega 2 anos ou 4 anos fazendo algo que não gosta. Então, Sim. começa desde cedo a saber a área que você quer. E assim, não sei se aí na UENG tem muita oportunidade de pesquisa, não sei como são os laboratórios aí, mas se alguém tiver interesse, me manda um e-mail, pode ir lá conhecer o laboratório, né? A gente entra em contato com o professor, a gente vê para vocês acompanharem, né? Que se for uma semana, um dia, a gente pode ver como fazer isso, né? E para vocês verem se vocês gostam, se alguém estiver formando, o pessoal que está formando aí, que quer fazer mestrado, né? Às vezes, só me mandar um e-mail, a gente conversa e vê as possibilidades, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Mari. A gente não cansa de te agradecer também, né? Desde sempre, desde quando a gente foi lá no hospital, você é sempre acolhedora, muito carinhosa, né? Muito bom. Então, Ninguém tem pergunta nenhuma? Tá tudo certo, então? Até então, não. Alguém... Perfeito, então. Então, a gente vai passar... Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Então, a gente vai passar para a próxima palestrante, a Carolina Giroto. Boa noite, Carol. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aqui para palestrar para a gente essa noite. Obrigada, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês me falam se tá tudo certinho, tá? Tá bom. Aí, se você também quiser se apresentar... Sim, eu vou compartilhar primeiro, aí eu já me apresento para vocês. Ok. Carol, só lembrando que está sendo gravado, tá? Tá. E lembrar os meninos que a gente vai liberar o formulário assim que terminar a palestra. No finalzinho a gente manda o link aqui no chat. Acho que não tá indo, só um minuto. E agora foi. Tive que abrir novamente aqui. Abriu para vocês?
Tá abrindo. Tá, vocês estão me escutando bem também? Estamos sim, Carol. Então tá, gente. Vou fazer uma breve apresentação minha, então boa noite para todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês, né, para estar conversando um pouco sobre essa área que já tem um bom tempo que eu trabalho nela, né, que é com o câncer, principalmente com culturas de células in vitro, assim como a Mari falou. Eu sou formada em nutrição pela Universidade Federal de Alfenas, fiz tanto meu mestrado como doutorado também na Unifal, né, fiz o meu mestrado com uma professora, que ela chama Luciana Azevedo, meu doutorado, aí eu já mudei para a professora Marise Onta, e atualmente eu estou fazendo pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aqui na USP, em Ribeirão Preto. Eu sou aluna da professora Luzânia, e trabalho no laboratório de nutrigenômica. Mas, assim, então, desde o meu mestrado, eu venho trabalhando com compostos naturais. Já trabalhei com outros compostos também, né? Porque eu fechei, assim, várias parcerias durante a minha atuação na pesquisa, mas as minhas pesquisas em si, de dissertação, de tese, e agora, atualmente, meu projeto do pós-doc são com compostos naturais. Então, vou trazer para vocês um pouco disso. Eu não vou falar especificamente de um câncer em si, como a professora Roberta e a Mariane fizeram, né? Eu vou trazer outras linhagens. Então, é um apanhado um pouco geral desses compostos bioativos, né? No caso, compostos bioativos na prevenção e no tratamento do câncer. Bom, primeiro a gente tem que saber o significado do câncer, né? A palavra câncer, ela vem do grego, né, da palavra carcinos, que significa caranguejo. Então, o câncer, ele é o quê? Ele é caracterizado por uma proliferação celular, uma proliferação, né, excessiva dessas células, uma proliferação desordenada, que ela pode o quê? Invadir tecidos e órgãos vizinhos, ou à distância, e pode chegar a levar o indivíduo à morte, né? No caso desse momento em que uma célula começa a invadir tecidos vizinhos, já são os casos de metástase, que muitas vezes são muito difíceis do tratamento e acabam levando o indivíduo, infelizmente, à morte. Carol, só um instante. A tela do slide não está cheia. Não está a tela Não está cheia? não está a tela Nossa, cheia. para mim... Tá, peraí. Agora tá? Agora sim. E para mim estava cheia. Perdão, gente. Acontece. Vocês vão me avisando se acontecer alguma coisa. Então, como que surge em si o câncer? O câncer, ele surge a partir de uma mutação genética, né, que acontece uma alteração no DNA das nossas células. E essas alterações, elas podem ocorrer em genes que são denominados proto-oncogenes. Esses proto-oncogenes, a princípio, eles são inativos em células normais. Entretanto, quando eles são ativados, os proto-oncogenes, eles se tornam o quê? Oncogenes. E esses oncogenes são responsáveis por justamente transformar as nossas células normais em células, né, tumorais, células cancerosas. Então, o processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou então de oncogênese. E ele pode acontecer tanto de uma forma lenta e levar vários anos, né, esse processo de desenvolvimento do câncer, para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. Mas existem alguns cânceres que, assim, que se desenvolvem de uma forma muito rápida, né? E o que acontece? Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos são responsáveis pelas etapas do desenvolvimento do câncer, né? Que são as etapas tanto de iniciação, como a etapa de promoção, como a etapa de progressão do tumor, né? Como eu trouxe aqui na imagem, onde a gente tem uma célula normal. Então, essa célula recebendo sempre estímulo de agentes cancerígenos, né? Que vai levar às alterações no DNA dessa célula, e nós vamos desenvolver, né, no caso, uma célula cancerosa, uma célula tumoral, no caso. E quais são as estimativas de casos de câncer?
atualmente. Esses dados que eu trouxe para vocês são relativos ao ano de 2023, onde a gente pode ver nos homens, né, uma alta incidência, principalmente de câncer de pulmão, de próstata e colo retal, né, que é o câncer que a Mariane trabalhou. E a mortalidade também é mais alta em homens no câncer de pulmão, mas também no câncer de fígado. Já nas mulheres, a incidência é maior no câncer de mama, colo retal e o pulmão, e a mortalidade na mulher prevalece também alta do câncer de mama e também do câncer de pulmão. E o que são os compostos bioativos? Que são aqueles compostos que eu trabalho desde o meu mestrado. Os compostos bioativos, eles são compostos que são chamados de extranutricionais. Ou seja, eles não têm funções estabelecidas como a dos nutrientes em si, que podem ser facilmente identificados, né, nos alimentos, e já que a sua falta no organismo causa uma deficiência ou uma doença, né, no caso dos nutrientes. E as evidências são de que exercem esses compostos bioativos diferentes ações biológicas e benéficas para o nosso organismo, que podem associar-se à promoção da saúde, eles também podem aumentar o bem-estar e diminuir a menor incidência de doenças crônicas não transmissíveis, sendo uma dessas o câncer em si. Em relação às vantagens à saúde do consumo de frutas, do consumo de... Carolina, Oi. para mim tá travado no terceiro slide ainda. No terceiro? Ô, Carol, eu acho que você precisa compartilhar a tela cheia, inteira, e não a janela, sabe? Porque não tá nem a tela toda do slide, tá mostrando os slides do lado também. Gente, mas eu compartilhei a tela cheia. Espera que eu vou parar de compartilhar. Apareceu para vocês slide 7? Só que ainda não está em tela cheia. Para mim já está em tela cheia. Não foi? Não. Não. Como que você fez, Mário, para Eu compartilhar? coloquei... Peraí, deixa eu ver aqui a opção. Tela inteira mesmo, ao invés de janela. Tem a aba, né, do Chrome, janela e tela, a última opção. Deixa eu ver se foi. Foi ou não? Acho que Agora foi. Você só clica em ocultar ali embaixo. Sim, mas foi, né? Foi, Perfeito, agora tá foi. certo. Ah, então tá bom. Os compostos bioativos, eles trazem diversas vantagens à saúde, né? Então, o consumo de frutas, o consumo de hortaliças, cereais, legumes e grãos têm sido atribuídos a esse fato desses alimentos apresentarem, além daqueles nutrientes essenciais, que a gente já sabe, como, por exemplo, as vitaminas e os minerais, eles também são muito ricos nos chamados compostos bioativos, né? E por existirem na natureza um grande número, com ampla variação de estruturas químicas, são diversos, e eles são divididos em diferentes classes, esses compostos bioativos, sendo alguns exemplos os polifenóis, os carotenoides, os glicosinolatos, que são 3 grandes grupos, né, desses compostos bioativos presentes na dieta humana habitual, só que, assim, existem outros grupos também, esses são os principais. E aqui eu trouxe um exemplo de alguns compostos bioativos, como, por exemplo, o licopeno, que tem ação antioxidante, anti-inflamatória. Existem estudos que mostram a prevenção do câncer a partir do consumo de alimentos ricos em licopeno, a redução da pressão arterial, e aqui alguns alimentos que são ricos, né, no licopeno, como o tomate, o purê de tomate, as frutas vermelhas,
As antocianinas, que também são outro grupo de compostos bioativos, que tem ação antidiabética, antioxidante, neuroprotetora, anti-envelhecimento, também atuam no controle do peso, né, que são encontrados muito em uvas de casca escura, na ameixa, na amora. O grupo dos glicosinolatos, né, que tem ação anticarcinogênica, ação de detoxificação hepática também, que são encontrados tanto no brócolis como na couve, no espinafre. O grupo dos carotenoides, que tem ação antioxidante, atuam também na saúde dos olhos, né, o fortalecimento do sistema imunológico, na prevenção de doenças, como, por exemplo, o câncer, também doenças cardiovasculares. E eles são muito encontrados como no mamão, na cenoura, na abóbora. Mas, assim, existem diversos outros grupos, né, de compostos bioativos. É uma variedade muito grande. Então, a gente sabe que o consumo regular de frutas e hortaliças estão associados, né, à redução do risco das doenças crônicas não transmissíveis, em especial o câncer, né, que é a área onde eu atuo. E esses compostos naturais, né, eles podem ter um papel muito importante no desafio e na prevenção, no caso da doença, né, do câncer. Então, o que acontece? Tem aumentado muito o interesse científico em produtos naturais, tanto por sua composição química, né, desses produtos, desses alimentos naturais, como pelos seus benefícios, né, os benefícios que eles trazem à nossa saúde, né, de proteção do nosso organismo, como alguns benefícios que eu citei anteriormente, e também tem aumentado esse interesse como potencial aplicação na indústria, né, e também na indústria farmacêutica, que é o que a gente trabalha. Nós fazemos trabalhos prévios para, quem sabe, futuramente, existirem medicamentos baseados nesses compostos bioativos naturais que ajudam tanto na prevenção como no tratamento do câncer. Então, os produtos naturais, assim como medicamentos, eles vêm sendo usados desde o início da nossa humanidade, né? Onde a natureza, ela contribui com vários produtos naturais e para a descoberta de medicamentos para os seres humanos. Então, desde a descoberta da penicilina, que aconteceu em 1928, né? Ocorrem estudos intensivos, principalmente sobre plantas, bactérias e fungos, justamente por elas demonstrarem que elas são uma fonte rica de substâncias bioativas. Mas, assim, uma pergunta que a gente sempre faz, né, que trabalha nessa área: será que esses compostos naturais são sempre benéficos para a nossa saúde? Então, a gente vê muitos estudos que mostram que nem sempre todos são benéficos à saúde. Existem alguns compostos nos alimentos que, dependendo da dose, eles podem ter ação tóxica para o nosso organismo. Então, algumas substâncias, elas podem causar danos ao nosso organismo, né? Como eu disse, dependendo da dose. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com uma faixa de concentração desses compostos e ver até onde a gente pode chegar de concentração para que essa concentração não seja tóxica para o nosso organismo, né? Porque se vir a ser tóxica, elas podem causar efeitos adversos na nossa saúde, e em vez de um efeito de proteção, vai ter um efeito de genotoxicidade, aumentar a mutação das nossas células, efeito de carcinogenicidade também. E isso a gente vê principalmente em compostos provenientes de fungos, porque eu já trabalhei com fungo também no meu mestrado, então tem que tomar muito cuidado com isso. Entretanto, existem muitos compostos, né, que causam ótimos efeitos biológicos para o nosso corpo, como, por exemplo, ação anticâncer, anti-inflamatória, antimicrobiana, antiparasitária, onde muitos estudos focam, né, nesses compostos naturais para atingir esses objetivos. E esses compostos naturais que são selecionados, né, para o desenvolvimento de novos fármacos, eles devem atender a requisitos de medicamento seguro e que não apresentem toxicidade para a saúde humana, né? Porque se for tóxico para a gente, não adianta. Não adianta a gente dar continuidade nesses compostos para pensar assim, no desenvolvimento de um possível fármaco, né? Então, o que é muito importante na nossa área? A gente conhecer o perfil químico do nosso objeto de estudo. Porque compostos, eles podem ser uma matriz complexa e interagir entre si. Então, igual a gente
isso quem, né, faz nutrição, que a gente vê interação entre nutrientes, que um pode estimular, aumentar a absorção do outro, um pode inibir a absorção do outro, então a gente tem que conhecer muito o perfil químico daquilo que a gente está trabalhando e testando também, para saber se tem algo ali nesses extratos naturais que a gente trabalha que pode estar estimulando a absorção, né, a biodisponibilidade, ou se tem algo ali que pode estar atrapalhando a biodisponibilidade. Porque quando a gente trabalha com extrato, o extrato não é um composto isolado, é um conjunto de compostos que são dentro desse extrato, né? No caso que a Mariane apresentou no trabalho dela, são compostos isolados, né? Como a curcumina e o resveratrol. Então, não tem um conjunto de coisas naquilo, são coisas isoladas. Então, quando a gente trabalha com coisas isoladas, às vezes é até mais fácil da gente conseguir compreender o que está ali acontecendo, diferente do extrato, que uma coisa pode interagir com a outra, aí a gente tem que tentar desvendar o que está acontecendo ali, o que está atrapalhando, o que está ajudando nessa biodisponibilidade. Então, trabalhar com extrato é um pouquinho mais complexo, um pouco mais complicado. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns estudos, né, com os compostos bioativos e suas atividades nas células tumorais. Como eu trabalho muito com culturas de células in vitro, então vou trazer alguns desses resultados para vocês. E eu vou falar em específico da jabuticabeira, falar bastante dela, porque atualmente no meu pós-doutorado, eu estou trabalhando com os extratos da folha da jabuticabeira. Por quê? Na literatura já tem muitos trabalhos com a fruta em si, né? Que é o que eu vou falar agora para vocês. A jabuticabeira é uma frutífera brasileira, né? Que pertence à família das mirtáceas. E os gêneros assim mais importantes delas são a Mircea jabuticaba e a cauliflora. No caso, eu trabalho com as folhas da Mircea cauliflora, né? Então, como eu disse, as sementes da jabuticaba são as fontes mais ricas de compostos fenólicos. Só que, assim, na literatura já está um pouco saturado os trabalhos. Tem muitos trabalhos já em culturas de células com a semente da jabuticaba, com a polpa da jabuticaba também, onde a polpa ela representa, né, o perfil de produtos interessantes para a indústria farmacêutica. Mas e a folha da jabuticabeira? Elas são muito negligenciadas, né? Então, será que essas folhas também não são ricas em compostos? Então, o que eu pensei para trabalhar no meu pós-doutorado? Já estava saturado os trabalhos com semente, com a polpa, mas talvez essas folhas podem ser ricas também em compostos naturais. E assim, a jabuticaba, a gente não tem o ano todo, né? As folhas a gente tem acesso a elas o ano todo, então seria um material mais fácil de se trabalhar também. Então a gente sabe que a fruta da jabuticaba, ela tem umas propriedades farmacológicas, né? Que às vezes são pouco investigadas, principalmente no caso que eu estou falando da folha da jabuticabeira, né? A jabuticaba ela já tem um perfil químico com grande valor nutricional, e que já é bem conhecido na literatura, né? Que é rico em fibras, vitamina C, e minerais como ferro e o cálcio, e é riquíssimo em compostos fenólicos também, como as antocianinas, né? Que tem grande atividade antioxidante. Porém, é o que eu estava falando, a casca, às vezes a semente e as folhas da jabuticaba, elas são o quê? Descartadas sem se beneficiar dos seus compostos bioativos. Então, são consideradas negligenciadas mesmo. E elas poderiam o quê? Ser usadas como fontes de compostos alimentares para o consumo humano para atender também as necessidades nutricionais dos seres humanos. Aqui eu trouxe alguns trabalhos que são feitos, né, com a jabuticaba. No caso, esse primeiro trabalho aqui em cima foram usadas as sementes da jabuticaba, o segundo também, e o terceiro, os três foram utilizados com a semente da jabuticaba. Esse grupo de pesquisa aqui, que é o grupo liderado pelo professor Daniel Granato, o professor Daniel, ele é um engenheiro de alimentos, e ele trabalha muito com compostos naturais, né, provenientes dos alimentos. Ele, assim, é um pesquisador muito renomado, extremamente conhecido, ele dava aula na Universidade de Ponta Grossa,
Depois ele foi trabalhar na Universidade da Finlândia e atualmente ele está trabalhando na Universidade de Limerick, na Irlanda. Então, ele faz muito, sim, trabalha muito com esses compostos naturais, com a síntese de extratos, né, a partir desses compostos. E é um professor que atualmente eu tenho parceria, tanto que o meu trabalho de pós-doutorado é baseado, né, nos extratos da folha de jabuticabeira, que ele, no caso, fez a extração, né? Ele que sintetizou esses extratos e me mandou para fazer os testes. Então, aqui, ele trabalha, né, como eu disse, muito com o perfil químico, principalmente em cima de compostos fenólicos, e a gente trabalha muito com atividade antioxidante também, desses extratos. E aqui são os extratos, né, do caso dos artigos anteriores que eu mostrei, o perfil, né, de compostos fenólicos dos extratos da semente da jabuticaba. Então, o professor Daniel, ele costuma pegar justamente coisas que são negligenciadas, como a semente da jabuticaba que é descartada, a casca, ele já trabalhou bastante, e atualmente a gente está focando na folha dessa jabuticabeira. Então, esse é o perfil químico que a gente encontrou dos extratos da semente. Então, a gente viu que é um extrato riquíssimo em compostos fenólicos e que, assim, existem diversos compostos nesses extratos, como os elagitaninos, né, a castalagina, a vescalagina, ácido elástico, ácido gálico, ácido ferrúlico, e aqui atividade antioxidante. A gente vê que esses extratos, né, da semente apresentam atividade antioxidantes. Então, são coisas que deveriam ser mais estudadas na literatura, não só o fruto, a polpa, mas também essas outras matrizes da planta que seriam, assim, podem ser muito importantes no tratamento do câncer, potencializar até os fármacos que hoje já tem no mercado, potencializar o efeito desses fármacos, né, por melhorar a ação neles nas células. E aqui que eu trabalho muito com ensaios, né, in vitro, com cultura de células. Aqui são algumas das células que eu já trabalhei, mas, assim, tem diversas outras que eu trabalho, como células de pulmão, no caso aqui são células normais. Quando a gente faz ensaios in vitro, a gente pega uma célula tumoral e pega uma célula normal para testar também, porque, como eu disse, não adianta nada o meu extrato, ele matar a célula tumoral, mas ele também matar a minha célula normal. Vocês concordam? Porque a ação de muitos quimioterápicos hoje, igual a Mari citou para vocês, da cisplatina. Ela atua na célula tumoral, mas ela não tem uma seletividade só para aquela célula tumoral. Ela acaba matando as nossas células normais também. Então, por isso que é muito importante, quando a gente vai fazer esses testes, a gente pegar sempre uma célula normal como parâmetro, né, para comparação. E aqui são outras linhagens, aí essas aqui já são tumorais, A549 de pulmão, HCT8, que é de intestino, a CACO também, que é uma outra linhagem de intestino, e essa de carcinoma hepatocelular, que é o que eu mais trabalho atualmente, né, que a gente chama de REPG2. Então, aqui eu trouxe alguns resultados, né, que esse grupo do professor Daniel, que a gente teve de atividade, no caso dos extratos da semente de jabuticaba, nessas linhagens de células que eu apresentei aqui para vocês anteriormente. Que a gente pode ver que nesses estudos, né, ele utilizou sementes de diferentes espécies, né, da jabuticaba, tanto da Myrciaria jabuticaba como da Myrciaria cauliflora, né, que são as espécies mais comuns que a gente tem aqui no Brasil. Então, o que a gente podia ver nesses estudos que foram feitos? Que esses extratos da semente da jabuticaba, ele potenciou os efeitos mutagênicos do antitumoral cisplatina nas células de pulmão, né? Então, ele fez o quê? Ele melhorou a atividade dessa cisplatina, né? Que é um fármaco um antineoplásico muito utilizado. Quando ele foi associado com o extrato, melhorou, no caso, a atividade dessa cisplatina nas células tumorais. E a gente viu também que esses extratos foram citotóxicas, né? No caso, matou as células tumorais, tanto dessa linhagem de pulmão, como a linhagem de intestino, e o que é muito importante que eu comentei, ele não foi citotóxico na linhagem não tumoral.
Então, é um extrato muito legal para se continuar os estudos, porque ele mata a célula tumoral, mas ele não atinge a nossa célula normal, que a gente usa como parâmetro de comparação. Aqui, a gente testou em outras linhagens, outra linhagem de intestino, ou uma linhagem de carcinoma hepatocelular, que a gente viu que também foi citotóxica para essas linhagens tumorais, e, novamente, não foi citotóxica para a linhagem normal, né, a gente chama que é essa IMR90. Então, é um estudo, né, com extrato que vale muito a pena continuar, e quem sabe, assim, fazer igual a Mariane fez, passar da fase in vitro para a fase in vivo com animais, né, a gente vê o que acontece, porque aqui quando a gente trabalha com cultura de células, a gente tem só aquela célula tumoral, por exemplo, a do intestino, a CACO2. E quando a gente trabalha com animal, a gente tem toda aquela parte de metabolismo do animal, né, como a Mari comentou, da biodisponibilidade, que tinha baixa biodisponibilidade, no caso o resveratrol e a curcumina dela. Então, aqui a gente não tem um metabolismo total do nosso organismo, né, quando a gente trabalha com linhagens separadas. Então, por isso que é muito importante, hoje em dia ainda, usar os animais para ver o que acontece com esses extratos, com essas moléculas, como que eles são metabolizados, como que eles são absorvidos, no caso, no animal, porque pode mudar muito do que a gente vê no trabalho in vitro. Esse daqui é um outro artigo que eu trouxe para vocês, que é de uma revista, assim, bem, um nome muito famoso, né, que é Journal of Ethnofarmacology. Aqui, eles trabalham com os extratos da jabuticaba, só que provenientes da folha, que é o que eu estou trabalhando atualmente, porém, eles não testam em culturas de células. Eles fazem o teste in vitro, pensando na ação antitripanossoma cruzi, né? Então, no caso, antiparasitária. Porque antes de eu escrever o meu projeto de pós-doutorado, eu fiz uma busca na literatura, vi se tinham estudos, e assim, atualmente não tem estudos das amostras da folha de jabuticabeira em células tumorais. Então, isso me ajudou muito para conseguir um aceite do meu pós-doutorado também, porque é meio que o meu projeto é algo inovador, e eu vou falar um pouco mais aqui dele para vocês. Então, aqui, esse artigo, né, que eles testaram os extratos da folha na ação antitripanossoma, eles conseguiram já fazer uma identificação também do perfil químico dessa folha de jabuticabeira, né? Então, a gente vê que essas folhas também são muito ricas em fenólicos, tanto quanto o fruto. Então, o pessoal, assim, negligencia muito essas folhas. Então, é algo de se pensar muito no estudo delas, né? Por serem, assim, ricas em compostos fenólicos, ricas em flavonoides, a gente vê uma lista aqui bem grande de compostos. Então, vale a pena investigar muito essa questão, até porque, como eu comentei, a gente tem a folha disponível, né, da jabuticabeira o ano todo, fruto a gente não tem. Esse trabalho aqui, aí eu vou entrar em alguns outros compostos, que foi o meu trabalho de tese de doutorado, né. Eu trabalhei com a piperina, que a Mariana falou que eu ia comentar, né, que é uma amostra da pimenta, né, um composto presente na pimenta, e com ácido clorogênico. E foram feitas, assim, moléculas híbridas também, assim como foi feito com os híbridos da Mari de curcumina e resveratrol, onde eu avaliei a atividade, né, antiproliferativa dessa piperina do ácido clorogênico em células SCAME147, que são provenientes de melanoma, né, de câncer de pele. E pela modulação de sinases que estão relacionadas com a mitose do nosso ciclo celular. E por coincidência, essa minha amostra também foi sintetizada pelo mesmo químico que sintetizou as da Mariane, do resveratrol e da curcumina, o professor Cláudio Viegas. Então, o professor Cláudio Viegas, ele trabalha bastante, assim, ele sintetiza muitas moléculas que às vezes são inéditas na literatura, que não apresentam estudos. Então, eles fazem esses híbridos, fazem modificações na estrutura química dessas moléculas, justamente pensando, como a Mariane falou, na biodisponibilidade, na melhor absorção dessas moléculas, moléculas que não são disponíveis, não tem estudos na literatura,
com elas. Então, aqui eu vou trazer alguns resultados que eu tive, porque como o trabalho já está publicado, mas quem tiver interesse em ler o trabalho na íntegra, né, porque é um projeto muito grande, então eu vou trazer assim, os principais resultados para vocês, do que a gente teve desses compostos naturais, né. O ácido clorogênico, ele é muito encontrado em plantas, frutas e vegetais, como, por exemplo, a batata doce e no grão de café. E na literatura, né, trabalhos isolados só com ácido clorogênico, a gente vê que ele apresenta propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, analgésica e também antitumoral. A piperina, ela é proveniente da pimenta, principalmente da pimenta preta, né, a pimenta do reino. E na literatura, né, estudos com a piperina de forma isolada, mostra que ela apresenta atividade antioxidante, anti-inflamatória, anti-angiogênica e antiproliferativa em células tumorais. Então, o que foi feito com essas moléculas, né? O professor Cláudio Viegas pegou parte da estrutura química aqui, como eu mostro nessa imagem, da piperina, e parte da estrutura química do ácido clorogênico, fez um processo de hibridização molecular, né? Onde ele sintetizou uma amostra que apresentam essa parte de cada estrutura, tanto da piperina como do ácido clorogênico. E o que ele colocou no meio, como se fosse para ligar, para juntar essas estruturas? Ele colocou isso daqui que a gente chama de N-acilhidrazol. O N-acilhidrazol, ele é muito utilizado na literatura justamente para fazer esse processo de hibridização e fazer com que essas amostras tenham uma melhor biodisponibilidade, uma melhor absorção pelo nosso organismo. Então, se a gente vê moléculas que têm esse N-acilhidrazol, né, para juntar duas outras estruturas, a gente já pode ter uma certa certeza de que o trabalho está focando, assim, também em melhorar essa absorção dessa molécula pelo organismo. Então, eu trabalhei com melanoma, trabalhei com 3 linhagens diferentes, né, de melanoma, Scamel, CHL e WM, né, onde uma linhagem difere da outra, onde apresentam as mutações nessas linhagens. E como parâmetro de comparação, né, eu testei uma célula normal também, que é um fibroblasto de pele, uma cultura primária. Então, dentre essas 3 células tumorais que eu fiz o teste dessas amostras minhas, né, desses híbridos de piperina e de ácido clorogênico, a gente viu que a célula Scamel foi a que teve melhor atividade, ela foi mais responsiva, no caso, a essas amostras de piperina e ácido clorogênico. E a gente percebe também que essas amostras não apresentaram atividade citotóxica nesses fibroblastos, né, nessas células normais. Então, como eu disse, é uma amostra assim, muito legal para se continuar os estudos. Então, como a minha célula Scamel foi a mais responsiva a essas amostras, a gente selecionou essa célula em específico para dar continuidade nos estudos. Então, a gente fez um teste que a gente chama de citotoxicidade, onde a gente encontra o valor de IC50. O que é um IC50? IC50 é uma dose, a gente faz assim, testa essas amostras numa faixa de concentração, por exemplo, 10 micromolar, 10, 25, 50, 100, 200, a gente tem que ter essa faixa de concentração, como eu disse, porque às vezes existem algumas faixas que podem não ter atividade nenhuma na célula, né? Mas existem algumas faixas de concentração que aí passam a não ser benéficas mais para a célula, como a Mariane mostrou no estudo dela, que ela achou naquela concentração, acho que de 1 miligrama por quilo de peso do animal, que era a concentração ok, né? Que tinha atividade no animal, mas a partir daquilo já não tinha mais atividade nenhuma. Então, a gente testa essa faixa para justamente encontrar aquela concentração para a gente continuar os nossos estudos. Então, eu fiz esse teste, né, com essa faixa, achei o IC50, que é a dose no qual mata 50% das minhas células tumorais. E o que eu encontrei, né, como comparação, eu testei a cisplatina, que é um antineoplásico, né, muito utilizado no tratamento do câncer. Eu encontrei que, principalmente essa minha amostra 3A, que eu chamava também de PQM 277, ela teve uma dose, assim,
de 12,2 micromolar, 12,8 micromolar, que matava as células. E se a gente reparar aqui embaixo na cisplatina, a cisplatina matou com uma dose de em torno de 20. Ou seja, a minha amostra, né, hibridizada teve uma melhor atividade numa célula tumoral do que a cisplatina em si, que é um antineoplásico. Então, isso é excelente para a gente. Então, aqui eu trago, né, essas amostras que eu testei, no caso, na minha célula escamel. Então, aqui é o controle, né, que a gente chama, onde a célula não recebe tratamento nenhum. A célula tumoral ali, sem receber nenhum tipo de tratamento. Essa PQM 277 foi a que eu selecionei, no caso, para continuar os meus estudos, né? Como a gente pode ver, se vocês compararem com a controle, né, vocês avaliarem a morfologia dessa célula, o formato dessa célula, a gente vê que a PQM 277, o quanto ela alterou e agrediu a morfologia dessa minha célula, né? Tiveram outras aqui que as células ficaram sofridas com o tratamento. Porém, a 277 foi a que mais afetou, então foi a que mais chamou nossa atenção para continuar com o estudo. E então, o que a gente vê aqui também, eu testei a piperina de forma isolada e o ácido clorogênico, que já havia já tem estudos na literatura com eles de forma isolada. A gente vê que eles não alteraram de forma alguma a morfologia da minha célula. Já o híbrido das duas, que é a PQM 277, quando juntam aquelas duas partes, uma parte de cada, numa molécula só, a gente vê o quanto altera em comparado com eles de forma separada. Eu também usei a temozolomida, né, que é um fármaco muito utilizado no tratamento do melanoma, hoje em dia. Né, a gente vê que a temozolomida não afetou muito essa morfologia da célula. A cisplatina também afeta bastante, afetou até mais do que a temozolomida. Então, a gente selecionou essa 277 para continuar os estudos. Aí, uma das fases do meu estudo também foi avaliar, né, eu acho que vocês todos já tiveram biologia celular, onde estuda toda aquela fase do ciclo celular, fase G0, G1, fase de S, de interfase, a G2, a fase M, de mitose. Então, eu fiz esse ensaio para identificar em que fase do ciclo celular em específico essa minha molécula 277, né, que eu selecionei tanto a concentração de 5 como de 10 para continuar os estudos, onde no ciclo celular que essa minha molécula estava afetando. Então, aqui, nesse gráfico que a gente pode ver, né, ele também nos dá a fase sub-G1. Sub-G1 é o quê? Mostra a morte da célula. Então, o que a gente pode ver que tanto a concentração de 5 como a concentração de 10 aumentaram a morte da minha célula tumoral, da escamel, né, célula de melanoma. Comparado às outras fases do ciclo celular, tanto a fase G0, G1 como a S, houve uma redução, né, das células nessa fase. Entretanto, na fase G2N, a gente vê um aumento dessas células na fase G2N. E o que isso quer dizer? A minha célula passou por essa fase G0, G1, passou por S, mas ela está presa nessa fase G2N. Então, ela não consegue finalizar o ciclo celular dela, né? Que é o que é muito importante para uma célula tumoral. Ela está sempre passando por esse ciclo de forma, assim, uma forma muito exorbitante, muita passagem de ciclo para multiplicação dessas células. Então, o meu tratamento fez essa célula ficar parada no ciclo na fase G2N. Mas, assim, foi na fase G2 ou foi na fase N, de mitose em si? Então, aí, aqui, é legal a gente descobrir em qual dessas duas, se foi na G2 ou na M, onde houve essa parada. Então, eu fiz um ensaio de fases da mitose, né? Para saber que eu já tinha uma suspeita de que era na fase M. Então, a gente vê, assim, de forma geral, o tanto, né, de células totais, no caso, de células que estão paradas na fase M do ciclo, que é a fase de mitose. E a mitose tem diversas fases, né? Tem a fase de prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase.
E eu fiz a análise de cada uma dessas fases do ciclo celular também para saber aonde ali na mitose, em específico, em qual fase da mitose as minhas células estavam paradas. Foram principalmente na fase de prometáfase e na fase de metáfase. Então, aqui embaixo eu trouxe uma imagem para vocês, que era justamente o que eu via no microscópio, né, nas lâminas, no caso de imunocitoquímica que eu fazia com essas células, e a partir dessas imagens é que eu fazia as contagens das fases da mitose também. E a partir dessas imagens, a gente conseguia ver mitoses aberrantes, no caso. Essa primeira linha, a gente consegue avaliar as células controle, onde não tiveram, né, nenhum tipo de tratamento. Então, a célula tumoral em si, sem nenhum tratamento. As nossas células, né, tem aquela rede de tubulina ao redor das células. Então, aqui eu fiz a marcação tanto das tubulinas das células, como do núcleo das células, e aqui é quando eu faço a sobreposição da imagem, tanto da marcação do núcleo como da tubulina. E aqui, já na concentração de 10 micromolar do meu tratamento com a PQM277, vejam a diferença que a gente vê na tubulina dessas células, o quanto ela agride a tubulina dessas nossas células. Isso daqui a gente chama de mitose aberrante. Aqui no núcleo, a gente pode ver alterações no núcleo da nossa célula também. Então, isso, a gente, além de ser considerado uma mitose aberrante, é também denominado na literatura como catástrofe mitótica. Então, em seguida, né, como eu vi todas essas alterações, eu queria saber se as minhas amostras, né, confirmar se essas minhas amostras estavam encaminhando as minhas células para a morte celular, né? Porque quando a gente vê essas paradas na mitose aqui, como eu disse, a catástrofe mitótica, o que geralmente acontece é essas células não terminar a fase de ciclo celular dela, ou seja, ela está parada na mitose, como eu vi no tratamento da minha amostra, e essa célula fica ali parada, ela não consegue finalizar, não consegue se dividir. Então, essa célula é encaminhada para onde? Para o mecanismo de morte celular. Então, pensando nisso, numa célula tumoral, é muito importante um tratamento fazer essa parada, né, da divisão, essa célula não conseguir, né, de uma célula, ter duas células filhas depois e aumentando de forma expansiva essa divisão e ser encaminhada para a morte celular. Então, eu fiz esse ensaio de morte, que a gente chama de anexina 5. E realmente eu comprovei, né, a partir desse ensaio de anexina, que as minhas células que estavam paradas ali, né, na fase da mitose, elas estavam sendo encaminhadas para o mecanismo de morte celular, de apoptose, no caso, né, tanto no tratamento de 5, como no tratamento de 10 micromolar. Então, para confirmar isso também, eu fiz um ensaio de expressão gênica, né, de PCR, onde eu avaliei o marcador Bax e BCL2. O Bax tem atividade pró-apoptótica, ou seja, induz a minha apoptose. Então, eu consigo ver que teve um aumento realmente da apoptose, devido a esse aumento de Bax, da expressão de Bax que eu tive nas minhas células. E a BCL2 é o quê? Anti-apoptótica. Então, eu inibi a atividade anti-apoptótica da minha célula tumoral. E isso é muito importante ter esse equilíbrio quando a gente trabalha com câncer, esse equilíbrio de Bax e BCL2, né? Porque a Bax vai estimular a minha apoptose, né? Que é a proteína pró-apoptótica, e a BCL2 anti-apoptótica. Então, esse equilíbrio de aumento de Bax e de BCL2 é muito importante. Eu fiz a expressão gênica também, de sinases mitóticas, que a gente chama, né? Principalmente das auroras, que é a aurora A, a aurora B e PLK1. Por quê? Eu tive a ideia de fazer essa expressão gênica, porque dessas auroras, né, sinases mitóticas. Porque como eu mostrei nessa imagem aqui anterior de imunocitoquímica, eu vi uma grande alteração da tubulina da célula. E essas auroras, geralmente, são muito superexpressas em células tumorais, né? E no melanoma, ela é superexpressa. E essas auroras estão associadas ao quê? À formação de forma correta dessa tubulina,
na célula, né? Nesse processo da mitose. Então, provavelmente aqui, ó, nesse meu controle, essas auroras estavam super expressas, que a gente vê essa formação das tubulinas de forma perfeita. Já aqui eu pensei, será que essas auroras, né, numa célula tumoral que é super expressa, o meu tratamento não reduziu a expressão dessas auroras, né, dessas sinases mitóticas, que alterou essas tubulinas das minhas células e fez com que a minha célula ficasse parada nessa fase da mitose, assim como eu fiz, que eu identifiquei aqui? Então, esse foi o grande motivo de eu avaliar essas auroras. Então, aqui a expressão gênica nos mostra que, né, aqui a célula controle, onde está super expressa essa aurora A, aurora B e a PLK1, né, que são associadas com o arranjo dessas células para passar pela fase da mitose de forma correta, e que são super expressas, né, em células tumorais, e confirmei aquilo que eu tinha em mente, que talvez essas auroras, com o tratamento, né, da minha PQM277, havia acontecido a redução da expressão, para estar perturbando tanto essa mitose da célula. Então, eu confirmei isso com esse ensaio de expressão gênica, onde a gente avaliou, né, a gente notou uma redução dessa aurora A, uma redução da aurora B e a redução da PLK1. Então, por isso que ocorreu aquele distúrbio tão grande na formação da mitose e na tubulina da célula. E aqui eu vou trazer para vocês também, mas assim, eu não trouxe, no caso, o nome do tratamento e as concentrações, porque é um trabalho em parceria que eu estou fazendo agora, durante o meu pós-doc. Esse não é o meu projeto em si de pós-doc, né? Porque eu estou trabalhando com a folha de jabuticabeira, mas vou explicar essa imagem para vocês. Esse é um trabalho de parceria que eu estou desenvolvendo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, porque muitas pessoas trabalham com cultura de células que a gente chama de 2D, monocamada, né? Que é só aquela camadinha de células que dá para ver perfeitamente a morfologia da célula. Mas hoje em dia tem crescido muito o quê? As culturas 3D, que a gente chama, né? Onde a gente pega um inóculo dessas monocamadas, né? Dessas células, coloca numa placa, faz um processamento com essa placa e a gente obtém isso daqui, justamente a cultura 3D, que a gente chama, né? Essa daqui é feita com uma linhagem de intestino, né? Que chama HT29, essa célula. E por que tem aumentado muito o trabalho com as células 3D hoje em dia? Porque a célula 3D, ela consegue mimetizar melhor aquilo que acontece no nosso organismo, né? A monocamada nos dá uma ideia muito boa, assim, para continuar os estudos, para depois passar para um in vivo, né, os animais. Mas hoje em dia a gente, assim, tem a tendência diminuir os estudos com animais e tentar usar modelos ainda in vitro que mimetizem melhor o que acontece no nosso organismo. E a cultura 3D é um exemplo desses, assim como a cocultura, né, onde a gente mistura diferentes linhagens de células tumoral no mesmo ambiente ali, que é o que a gente chama de cocultura. Então, esse 3D, se vocês observarem bem, nos remete muito como se fosse uma massa tumoral crescendo, né? Por exemplo, uma massa no nosso organismo, né? Onde ali, de uma célula tumoral, essa célula tumoral começou a se multiplicar, começou a se dividir, aumentou o ciclo dessa célula, aí de uma célula foi crescendo aquela massa, né, de tanta divisão celular, de proliferação que essa célula passou. Então, esse 3D nos remete muito a isso, ao crescimento dessa massa tumoral. Então, aqui eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, esse aqui, no dia 4, é o dia onde eu faço o tratamento da minha célula. Essas células aqui, das duas primeiras fileiras, são células controle sem tratamento. Então, o que a gente vê? Que com o passar dos dias, essas células vão crescendo, né? Essa massa tumoral vai crescendo e ela se mantém mais íntegra, né? Essa célula continua ainda redondinha, se mantém mais íntegra. A gente começa a perceber esses pontinhos que estão perdidos ao redor dela aqui, que
que são algumas células que já estão se dissociando dessa massa, né? Mas, assim, depois de 11 dias, às vezes, assim, mais tempo, e vai demorar muito para essa massa aqui se desmanchar por completo, né? Já nas células tratadas aqui, né, dessa série de tratamentos que eu fiz, o que a gente consegue ver? Né, o primeiro dia, né, de tratamento, que foi o dia 4, a célula aqui perfeita, tratei essa célula no dia 4. 3 dias depois, né, no dia 7, ao redor aqui, por exemplo, nessa quarta fileira, a gente já consegue ver que a célula começa a se dissociar mais ao redor dessa massa. Tá vendo? É como se essa massa começasse a, tipo, esfarelar. Sabe, a gente tem a massa e começa a esfarelar, essas células começam a dissociar dessa massa tumoral. E com o passar dos dias, dia 9, dia 11, a gente vê uma dissociação muito grande, né, dessas células tratadas, dessa massa. E a tendência é que isso aqui, em algum momento, se desfaça por completo, sabe, essa massa tumoral. E aqui foi um tratamento que eu fiz com 5-fluoracil, né, como é uma célula de intestino e é um fármaco muito utilizado, né, no tratamento de câncer coloretal, eu usei ele como um parâmetro de controle positivo, né, para comparar com os meus tratamentos. Então, aqui a gente consegue ver que os meus tratamentos, né, esse range aqui meu de tratamento, dissocia até mais essa massa tumoral do que o próprio 5-fluoracil, né, que é utilizado no tratamento do câncer coloretal. O 5-fluoracil, a gente vê que, olha, essa massa, ela não progride de tamanho. Ela meio que se mantém todos os dias do mesmo tamanho. Então, ele evita o crescimento dessa massa tumoral. Mas ele não faz a dissociação dessa massa tumoral, assim como os meus tratamentos fizeram, né? Então, isso é algo muito interessante também, para assim, continuar os estudos, né? No caso desses tratamentos. Então, de que forma que esses trabalhos, né, com compostos fenólicos, compostos bioativos, de que forma que eles podem contribuir para nós, né? Principalmente no aspecto de desenvolvimento e inovação tecnológica. E isso é uma coisa, assim, que tem pegado muito quando a gente vai escrever projeto, por exemplo, o projeto com a FAPESP, ele sempre pergunta o que o seu trabalho vai contribuir no aspecto de desenvolvimento e inovação tecnológica, na formação de recursos humanos para a sociedade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na hora de escrever um projeto. Então, em relação aos fenólicos, o que isso pode, no caso, contribuir para essa inovação tecnológica, né? Contribui o quê? Na exploração e utilização desses produtos naturais, né? E novas fontes, como, por exemplo, o meu trabalho mesmo de pós-doutorado, né? Onde eu uso as folhas de uma planta nativa brasileira para obter os extratos fenólicos, né? Que a gente viu, né? Que ele é riquíssimo em compostos fenólicos, esses extratos dessa folha. E também oferece o quê? A oportunidade para avaliar novos candidatos, né? Agentes antitumorais, quimioterápicos contra o câncer. Né? Uma folha que é negligenciada, ninguém não dá nem bola, pega mais a polpa do fruto para trabalhar, essa folha pode ser assim, muito importante, né? Avaliando esses compostos, para futuramente, quem sabe, na síntese, né, de antitumorais, agentes quimiopreventivos, né? E também, pensando nesse sentido de desenvolvimento e inovação tecnológica, favorece o quê? A cadeia produtiva da jabuticabeira também, né? E valoriza o uso do subproduto dessa planta, que no caso é a folha, como uma matéria-prima, no desenvolvimento de futuros protótipos a fármacos, né? Então, é uma fruta nativa nossa aqui do Brasil, que deveria ser mais estudada, e assim, favorece muito a cadeia produtiva também, que a gente trabalha, né? No caso, que eu falei com o professor Daniel de Lineri, com o qual eu tenho parceria, a gente sempre pega coisas, assim, diferentes, semente. Eu acho, se eu não me engano, eles já trabalharam até como o caule de uma planta, que eles viram que era riquíssimo em compostos, assim, e eles testaram em células tumorais e tiveram uma ótima atividade desses extratos do caule dessa planta. Entende? Então, a gente tem que não pensar só no fruto em si, a gente tem que expandir um pouco a nossa mente, e é isso que é baseado muito na pesquisa hoje. A gente não pode focar só aqui lá, é a fruta que a pessoa consome,
Tudo bem que a fruta que a gente consome no dia a dia que vai nos dar esses nutrientes, esses compostos bioativos. Ninguém vai lá comer a folha da jabuticabeira, mas a folha, ela está disponível o ano inteiro. É algo que, assim, que pode se pegar, né, para estudo em qualquer época do ano, para sintetizar extratos, para quem sabe isolar compostos dessas folhas, para síntese de futuros fármacos, ou se não for um fármaco, algum medicamento que possa potencializar, né, a ação dos fármacos hoje em dia disponíveis para o tratamento do câncer. Por exemplo, a cisplatina, como eu mostrei lá nos resultados do extrato da semente, onde quando eles associaram, né, o extrato da semente junto com a cisplatina, melhorou a atividade dessa cisplatina nas células tumorais. Então, pode ser usado dessa forma também, não só para a síntese de um antitumoral, mas para potencializar os antitumorais já presentes hoje no mercado. Então, gente, eu queria muito agradecer o convite de vocês. Sim, estou à disposição. Posso passar meu e-mail, quem tiver interesse em conversar comigo, porque assim, eu tentei trazer um pouco de algumas coisas que eu mais trabalho. Atualmente estou trabalhando com jabuticabeira. Essa semana fiz uma reunião com o pessoal lá de Limerick, da Irlanda. O professor Daniel vai mandar amostras, para vocês verem que legal, de frutas que são disponíveis, no caso, na Europa. Ele está fazendo novos extratos dessas frutas, vai me mandar para eu fazer testes. Então, às vezes, coisas que são disponíveis lá para eles, mas não são aqui para nós, trabalhos inéditos. Então, eu já trabalhei com muita coisa, com muitos compostos bioativos. Quem tiver interesse, assim, eu tenho também bastante artigo publicado desses compostos bioativos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, é só entrar no meu Lattes, que eu tenho, né, no caso, esses trabalhos lá disponíveis. Já trabalhei, sim, com kombucha também, né, que é muito falada para quem faz nutrição. Então, pode entrar em contato comigo também, posso disponibilizar o meu e-mail para o pessoal da equipe que organizou o evento. E vocês também, né, que eu vi que foi divulgado o Instagram, quem quiser pode me mandar mensagem no Instagram, tirar dúvidas, e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece o seu tempo, a sua palestra também, Carol. Ficou muito bem feito, ficou super didático. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Bom, de todo jeito, agradecer de novo a Carol, agradecer a Roberta, agradecer a Mariane. Eu vou encerrar agora a gravação. E lembrando todo mundo que